É só os fortes, meu amigo. E aí, o pessoal tá indo no monte? Murcho, né? Tá murcho, né? A semana passada foi quantos? Foi o Pedro e o Tiago, não foi? O João falou assim, ó. O João só mandou o áudio, falou, ó. Não vai dar, não sei o que e tal. Jesus amado, que frio. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Mateus capítulo 6, eu acho que eu não coloquei lá no sermão, né? Eu coloquei? Não. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9. Que barulho é esse? Está ligado ao ar? Não? É do telão? Mateus capítulo 6, verso 9, eu quero propor para você uma nova leitura da oração. Então, vale a pena oferecer atenção com bastante qualidade. O texto diz assim, Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim o texto, palavras de Jesus. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim mesmo, sentado, curva a sua cabeça aí. Tira esse boné aí, varão. E Ernesto, tira o boné. E vamos orar. Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa. Agora, ajuda-nos a compreender com um pouco mais de profundidade esse texto. O texto onde o Senhor ensina os seus discípulos a orar. Somos carentes dessa compreensão. E a tua palavra diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Então ensina-nos a tua palavra. Ensina-nos a tua palavra. Manifesta o teu ensino, a tua vontade. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nele sempre oramos agradecidos. Amém. Amém. Som. Bom, eu sei que orar não é um problema para a maioria dos cristãos. Em mais ou menos graus, os cristãos geralmente oram. Especialmente quando a coisa está braba, né? Mas orar não é um grande problema para nós. Nós todos oramos. Óbvio que, comecei falando lá do monte, né? Não é na frequência, na necessidade, ou na profundidade, na comunhão, que a gente espera, que a gente acha que está bom. E, aliás, ninguém acha que ora o necessário. Isso é um padrão. Quem ora 5 horas por dia, acha que ora pouco. Porque a Bíblia diz que tem que orar sem cessar. Eu nem sei como é que funciona. Então, obrigado, varão. Então, em maior grau ou menor grau, com maior ou menor intensidade, todos nós oramos. Todos nós buscamos ao Senhor. Todos nós estamos na presença de Deus e motivos não faltam. Todo mundo aqui tem motivo para passar pelo menos aí o resto da vida de joelhos. Todos nós buscamos ao Senhor, todos nós estamos na sua presença. A começar de nós mesmos, né? Nós evangélicos, nós cristãos, nossas lutas, nossas dificuldades, a luta. Eu aprendi com o Dr. Russell Shedd que o cristão, ele tem 3 inimigos comuns: o mundo, a carne e o diabo. Então, só por esses 3 pilares aí, do tripé do mal,
a gente tem motivos para orar. Mas a pergunta é, quando o Senhor nos ensinou a orar, Ele tinha alguma intenção? Quando Jesus ensinou a gente a orar, Ele tinha alguma intenção? Para além do uso que nós fizemos da oração? Porque a oração do Pai Nosso virou uma reza, né? Então, a maioria dos cristãos evangélicos não rezam, mas algumas igrejas também rezam, porque faz o Pai Nosso no começo do culto, no fim do culto, não sei o que e tal. Então, quando Jesus ensinou-nos a orar, nesse texto que lemos, Ele tinha alguma intenção? Será que Jesus, quando nos ensinou, nos deu esse veículo maravilhoso? Porque veja só, judeu não ora, judeu reza. Muçulmano não ora, ele reza. O cristão, ele ora, ele se relaciona com Deus em oração. E isso é maravilhoso, porque o texto de... Eu não preparei, não está no meu sermão, desculpa. O texto de Hebreus 10, eu acho que o verso 19, Hebreus 10, 19, deixa eu conferir aqui, está dizendo o seguinte, se não for o 19 é por ali, é o 19, fala assim, tendo irmãos, intrepidez, outra versão, ousadia, para entrar nos santos dos santos. Calma aí, isso é uma novidade na fé. Porque no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Agora veja o que a autoridade apostólica, veja o que está escrito na Bíblia aqui. O autor aos Hebreus fala assim, irmãos, nós cristãos, temos a ousadia, não leve para o lado pejorativo da ousadia, né? Ousadia não confundir ousadia com... sei lá, me falta aqui porque geralmente a ousadia para nós é uma coisa feia, irreverência, não é isso. Mas tendo a versão que eu estou usando aqui é melhor. Intrepidez para entrar nos santos dos santos, ou seja, o caminho que somente o sumo sacerdote podia fazer uma vez ao ano, é liberado para você todo dia. Então isso aqui é uma revelação, isso aqui é uma verdade profunda. E aí ele fala assim, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Ou seja, eu só posso entrar, porque o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, tinha que ser pelo sangue do Cordeiro. Tinha de ser pelo sangue do Cordeiro. Num debate que eu estava esses dias com os rabinos, lá, um rabino maluco, eu falei assim, olha, o sangue do Cordeiro é a base do relacionamento. Aí eles não gostam. Mas só é possível entrar no Santo dos Santos por causa do sangue do Cordeiro. O sumo sacerdote que entra uma vez por ano precisava do sangue. Não sem sangue, diz a Bíblia, para que ele não fosse fulminado. Então, veja, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Ou seja, o véu é a carne de Jesus, dilacerada na cruz, o sangue de Jesus pavimentou essa estrada, e nós agora temos um acesso que só o sumo sacerdote tinha, mas o sumo sacerdote tinha um acesso anual, e nós temos um acesso irrestrito a Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo o grande sacerdote. E aqui o autor do texto faz uma brincadeira, né, porque a palavra sacerdote em hebraico é Kohen, que a pessoa fala Cohen. E o sumo sacerdote se fala Kohen Gadol. E a palavra Gadol em hebraico é grande. Então a gente chama sumo sacerdote, na vida real chama sacerdote grande. A tradução livre seria o grande sacerdote. Então tem os sacerdotes, que são os normais, e o grande sacerdote. Tem o Cohen e tem o Cohen Gadol.
Aí o autor aos Hebreus fala assim, ó, você tem ousadia para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo o Cohen Gadol, tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Só que Jesus assume o sacerdote, não pela ordem levítica, já aprendemos isso, Jesus assume o sacerdote, mas pela ordem de Melquisedeque, que é um outro caminho. E aí, a pergunta que eu comecei a provocar, né, é assim, quando Jesus ensinou a gente a orar, ele tinha em mente ele tinha alguma intenção para além do uso que nós fizemos da oração? Será que ele estava preocupado apenas com as nossas dores mesmo? Senhor, eu quero a minha calói. Será que... Acho que só os mais velhos que vão... Não sei, acho que eu falei para os novinhos aí. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá aquilo, minhas costas estão doendo, minha mulher tem que não sei o quê, meu pai, meu marido, esse pastor tem que aprender a pregar, sei lá. Será que Jesus estava preocupado com as nossas dores? Tipo assim, eu estou dando para vocês a ferramenta, o acesso de falar direto com Deus e vocês podem pedir. Qual era a preocupação de Jesus quando ele dá esse acesso? Ou ele estaria preocupado só com as minhas dores, ou ele estaria preocupado com as coisas que nós teríamos de ser ou de fazer. E para isso, a oração seria uma das nossas ferramentas. Para ser o que a gente precisa, a oração é uma ferramenta. Para fazer o que a gente precisa, a oração é uma ferramenta. Então, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Eu vou começar com uma ilustração para falar sobre oração que eu acho muito boa. Eu acho que eu já falei para vocês. Havia um fazendeiro, um cara muito rico, e aí o administrador da fazenda morreu, era uma fazenda muito grande, e ele pegou um dos funcionários lá e transformou no novo administrador da fazenda. Então o cara já mudou para casa importante lá, não a casa do fazendeiro, mas a casa melhor e tal. E aí transformou esse cara no administrador da fazenda. E o fazendeiro chegou nesse funcionário e falou, bom, você está entendendo aí como é que administra a fazenda? Não, está tudo bem e tal, não sei o quê. E o fazendeiro disse assim, eu vou ter que me ausentar do país por uma longa viagem. Eu vou fazer uma longa viagem fora do país. Mas eu volto, eu não tenho exatamente um prazo, mas serão alguns meses. E você é novo nisso, mas fica tranquilo, eu deixei, você não precisa se preocupar com nada, porque, disse ele, tudo que ele precisasse, bastava ir à cidade e pegar o que ele precisasse para a fazenda, o que ele fosse, eu estou viajando, mas tudo que você precisar, você pode ir na cidade e pegar usando meu nome. Pode pegar lá em meu nome e quando eu voltar, eu resolvo todos os pagamentos. Isso já está combinado com todos os fornecedores. Já tá, tal. Resolvido isso, o fazendeiro foi viajar. E realmente foi uma viagem muito longa, muito longa. Ele demorou muitos meses, um ano, mais de um ano, sei lá. E depois de todo esse tempo, ele volta. E quando ele volta para a fazenda, ele encontra o inesperado, porque primeiro não tinha mais, quando ele vai chegando na hora que é a cerca da fazenda dele, não tinha cerca. A cerca foi derrubada. E logo também não tinha animais. Aí quando ele começou a procurar pelo gado, lá onde tinha o pasto, não tinha mais gado, não tinha uma cabeça de gado. E aí também não tinham plantações. Onde tinha as plantações, acabou. As ervas daninhas comeram, tudo tomado pelo capim e tal. E ele foi ficando nervoso, ele foi ficando tenso. E aí ele foi bom, vou para casa. Quando ele chegou na casa dele, a casa grande, a casa do fazendeiro, a casa estava destruída, as portas estavam abertas, tinham animais lá dentro da casa, não tinha mais os móveis, são todos revirados e tal, e ele entrou em pânico. Ele entrou em pânico e foi correndo na casa do funcionário, que era a segunda casa mais importante da fazenda, e quando ele foi se aproximando da casa do funcionário, o quadro foi mudando. A grama ficou verde, a grama ficou bonita, importada, a casa tinha sido aumentada, tinha uma antena parabólica lá em cima da casa, uma caminhonete de cabine dupla
na garagem, puxando, que tinha engatado um barco e tal. E aí ele entra e o cara está confortável, tomando uma Coca-Cola gelada, sentado num sofá maravilhoso e assistindo um filme numa televisão gigante. E aí o patrão falou para ele, você está louco? E aí, cara, eu acabei de chegar, fiquei todo esse tempo fora, e o cara já arrancando os cabelos da cabeça, falou para ele, me diz o que aconteceu aqui. E aí o funcionário disse, nada, não aconteceu nada. Está tudo bem, que bom que o senhor voltou. Quanto tempo, hein? Já não era sem tempo, tal. Mas aqui não aconteceu nada. O senhor não disse que ia fazer uma longa viagem? Ele falou, disse. E o senhor não disse que tudo que eu precisasse, eu poderia ir lá na cidade e pegar em seu nome? E aí ele falou, disse. Ele falou, pois é, eu achei que eu estava com essas necessidades todas aqui, e eu peguei, mas as notas estão todas aqui. É só ir lá pagar, os boletos foram emitidos, as faturas, tudo no seu nome, está tudo bonitinho aqui, está tudo certo. E qual que é a sua dúvida? E o fazendeiro falou para ele, não, cara, você está louco? Quando eu falei que você podia pegar e pedir qualquer coisa lá em meu nome, eu estava pensando na fazenda. Eu estava pensando na fazenda, não estava pensando em você, na sua necessidade pessoal. E veja bem, é verdade que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, que tudo que pedirmos, receberemos. Ou que Jesus disse que todas as coisas que pedirem no nome dele, crendo, receberemos. Mas quando Jesus disse isso, ele estava pensando no reino. Quando Jesus disse isso, ele estava pensando no reino. É a mesma lógica do patrão que falou assim, ó, tudo que você precisar, vai lá e pega no meu nome. E o cara falou, ah, é? Então deixa comigo. Então, quando Jesus disse, tudo que pedires crendo recebereis, em primeiro lugar, ele estava pensando no reino. Ele não estava pensando na minha dor de barriga, na nossa dor de barriga. Embora a maioria das nossas orações são pessoais. O que não é um fato bíblico. Na Bíblia é outra pegada. As orações são diferentes, é isso que a gente vai aprender aqui, pelo menos nos 2 primeiros pontos. Então, é como se Jesus chegasse na gente e falasse assim, eu ouvi sua oração ontem, eu ouvi sua oração hoje, eu tenho ouvido sua oração ultimamente. Gente, eu estava pensando no reino, tá? Quando eu falei que vocês podem pedir qualquer coisa, eu estava pensando no reino, nas pessoas que precisam do Evangelho, eu estava pensando nas nações que nós precisamos conquistar, eu estava pensando nas cidades que precisam mudar, estava falando dos jovens que precisam conhecer a palavra, estava pensando nos lugares que precisamos influenciar, estávamos pensando nas pessoas que precisamos alcançar. Então é sobre esse espírito que eu queria falar com vocês sobre a oração da perspectiva de Deus. A oração da perspectiva de Deus. Uma nova leitura da oração. Eu vou deixar, ia ser 3 pontos, mas acho que não vai. Primeiro, a oração que Jesus nos ensinou tem um propósito claro. A oração que Jesus nos ensinou tem um propósito claro. A oração, vamos tentar entender a oração que Jesus ensinou da perspectiva de Deus. Então, como é que a gente trabalha essa questão da oração da perspectiva de Deus? O que é que nós precisamos orar? Ou pelo que nós precisamos orar? Ou como é que precisamos orar? Ou, sei lá, pelo que a gente tem de aprender a orar a partir da perspectiva de Deus? Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso orar porque eu não consigo ir pagar a fatura de tal coisa? Então, há uma liberdade na Bíblia, mas a maioria das orações não são orações, como é que eu vou te falar? Pessoais, assim, só por um livramento. E aí a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos de aprender a orar pela santidade do nome de Deus. Orar pela santidade do nome de Deus. Aí você fala assim, peraí, mas eu vou orar por Deus? Porque a gente pode dizer, mas não tem alguma coisa errada aí, pastor? Porque você quer que a gente ore pelo Pai, então? Não, a gente não ora pelo Pai. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a gente
ao orar pela santidade do nome de Deus, nós estamos clamando ao Pai pelo nome dEle. E para isso, presta atenção no início da oração que nós lemos. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, vamos conversar um pouco mais sobre essa oração. Essa oração poderia ser reduzida na seguinte frase: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque o restante que está no meio, aí você pergunta assim, por quê? Porque aqui nós estamos pedindo pela santidade do nome do Pai, pela santidade do nome da Trindade. Santificado seja o teu nome, essa é a oração. Esse é o primeiro ponto dessa oração que eu gostaria de me fazer entender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, venha a nós o teu reino, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Todas as outras coisas que estão entre a frase, santificado seja o teu nome, e a frase, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre, estão ali para que o nome do Senhor seja santificado. Porque veja, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, isso santifica o nome de Deus. Faça-se a tua vontade, isso santifica o nome de Deus. Que a sua vontade seja feita aqui, igual é aí, isso santifica o nome de Deus. Então, todo o restante que está entre essas duas frases, estão ali para santificar o nome de Deus, e essa é a oração. Então, primeiro nós reconhecemos, vamos lá, a primeira lição da oração do Pai Nosso é que nós reconhecemos Deus como Pai. E isso, para nós que viemos 2000 anos depois do cristianismo, é meio automático, né? Inclusive Deus é brasileiro, então a gente aprendeu essa história de que Deus é brasileiro, Deus é pai, não é padrasto, não sei o que e tal, e a gente cresce com essa cosmovisão. Então, para nós, não é uma grande novidade quando eu chego e falo assim, irmãos, eu quero dar uma palestra hoje, uma aula de uma coisa muito profunda. E aí você diz assim, o que é? Eu quero dizer para você que Deus é pai. Aí você olha e fala, eu saí de casa um frio desse, eu posso falar que Deus é pai, isso aí eu já sei. Só que esse reconhecimento deveria ser extraordinário. E Jesus é o único de todos os líderes da história, de todos os líderes que a história conheceu, que ensinou que Deus é Pai. E isso é muito importante. Porque os judeus não têm Deus como Pai. Os muçulmanos, que dizem que o Alá deles é o mesmo Deus de Abraão, não sei o que, embora não seja, mas eles não se relacionam com o Deus deles como um pai. No budismo, não tem pai. No shintoísmo, não tem uma divindade que é pai. No zoroastrismo, não tem pai. Inclusive, uma vez, um teólogo inglês foi chamado para descrever a grande diferença entre os cristãos e os outros que também dizem-se adoradores de Deus. E esse teólogo falou, olha, a grande diferença é que nós chamamos Deus de Pai. Existe uma diferença gigantesca. Deus para nós é nosso Pai. Deus é Pai para nós. Nós chamamos Deus de Pai. Só nós chamamos. Só nós chamamos. E depois, todos que vieram a chamá-lo de Pai, já vieram a chamá-lo de Pai sob nossa influência. A influência do cristianismo. Mas no âmago da fé deles, essa relação não é filial. O judeu, ele pode até dizer, não, eu creio que Deus é Pai, mas esse Pai que ele está falando, é assim, ele é Pai de todos, porque todos são criaturas de Deus. Não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala que Deus, Pai nosso, quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, eu não sei o texto, 8, 20, alguma coisa, quando ele fala assim, não temos espírito de... eu não lembro agora, tal, mas temos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. E o Abba é um papai, é o papaizinho. Essa ideia do relacionamento
íntimo entre pai e filho, entre filho e pai. Então, depois de nós, aqueles que chamam, se aventuram a dizer que Deus é pai, em primeiro lugar o fazem sobre nossa influência. É o cristianismo que levanta a bandeira de que Deus é pai. Veja, eu não estou dizendo... Hoje em dia, tudo que eu falo, as pessoas fazem corte e começam, pastor César... Então, eu não estou dizendo que no Antigo Testamento não existam textos onde Deus é apresentado como pai. Eu estou dizendo que a relação cultural do judaísmo e o Deus da Bíblia não é uma relação de pai e filho. Quem vai inaugurar essa relação é Jesus. Por isso, lá pelas tantas, lá no Evangelho de João, uma vez Jesus disse assim, por qual dessas boas obras que eu fiz que vocês querem me apedrejar? E eles disseram, por nenhuma dessas boas obras que fazes, mas porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus, dizendo que é seu filho. Ou seja, no âmago da fé cristã, existe uma relação filial entre nós e Deus. E quem falou dessa relação filial foi Jesus. E eu volto a dizer, não quer dizer, por exemplo, que o Novo Testamento não apresente Deus como pai, mas não como pai pessoal. Jesus Cristo usou essa intensidade do papai, do papaizinho, do meu pai, essa intensidade pessoal, só Jesus Cristo ensinou. Então ele é o pai. Ele ensinou a gente se relacionar com Deus, nos referindo a ele como pai. Ele é pai. E ele é pai nosso. E ele está no céu. E o nome dele tem de ser santificado. Então o início da oração já ensina um monte de coisa. Essa é a nossa oração. Então quando nós oramos, santificado seja o teu nome, pelo que a gente está orando mesmo? Quando a gente fala assim, Senhor, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, o que a gente está dizendo? Sobre o que estamos orando? Estamos orando pelo nome do Pai. Estamos orando pela santidade do nome do Pai. E é interessante isso, porque é nós, você e eu, nós, desejando algo para Deus. Senhor, santificado seja o teu nome. É você desejando algo para Deus. Não estamos desejando algo por nós, a priori, aqui. Estamos desejando algo para Ele. Estamos fazendo uma oração. Pai, santificado seja o teu nome. Aí lá no fim, porque teu é o reino, o poder e a glória. Santificado seja o teu nome, ou seja, Pai, nós estamos atestando que nós somos aqueles que voltaram da rebeldia, que nós somos aqueles que voltaram da rebelião, porque a Bíblia diz que houve uma rebelião no universo, que uma das pessoas mais poderosas que Deus havia feito, que Deus havia criado, se rebelou contra ele, e arrastou consigo 1/3 das milícias celestes, e seduziu a humanidade para abraçar a rebelião. Isso é a queda de Satanás, e até Gênesis 3. E quem somos nós? Bom, todos que nasceram depois da rebelião, nasceram rebeldes. E nós somos aqueles que resolvemos voltar da rebeldia. Nós somos aqueles que resolvemos voltar da rebelião. Nós somos aqueles que romperam com a rebelião. Nós somos aqueles que voltaram para Deus e nós voltamos para Deus de joelhos. Nós voltamos para Deus de joelhos. Quando o Evangelho nos alcançou, nós caímos de joelhos, reconhecendo que Deus é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e que o universo só faz sentido por causa dele, e que ele é a causa de tudo, e que a vontade dele é o que há de melhor no universo, em todos os tempos, em todos os aspectos, em todas as vidas, e por toda a eternidade. Qualquer coisa fora da vontade dele é disfuncional. Isso se chama conversão. É quando você reconhece que a vontade de Deus é a realidade. E que qualquer coisa fora da vontade de Deus é disfuncional. Então a vontade de Deus é a única coisa, é o único sistema de coisas que pode funcionar. É o que dá função a tudo, é o que dá sentido a tudo. E nós só reconhecemos isso na conversão. Pega o Davi lá, Vanessa, não está dando não. E isso só funciona na conversão. Então a nossa oração é:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, essa de fato é a única oração que temos. Santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, vamos ver o que isso significa na prática. Segundo ponto, a oração tem o objetivo de transformar quem ora e o mundo ao seu redor. A oração, a ideia é transformar quem ora e transformar o mundo ao seu redor. Para que o nome de Deus seja santificado, o que é que precisa acontecer na sua casa? A oração transforma quem ora, o orante, e o mundo ao redor dele. Para o nome de Deus ser santificado, o que é que precisa acontecer na sua, sei lá, cara, na sua playlist, no seu histórico, na sua história, nos seus relacionamentos pessoais, no seu casamento, no seu namoro, nos seus negócios, na sua sociedade. Para o nome de Deus ser santificado, o que é que precisa acontecer? Que venha o teu reino. Venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu domínio. O que é vir o reino? A gente já sabe que quando a gente fala do reino, estamos falando lá da estátua, da revelação que Deus deu para o Daniel, já falamos sobre isso. Ele está dizendo assim, o Senhor é o régio dominador de tudo e todos, então venha o teu reino. Primeiro que venha o teu reino. O que é ouvir o reino de Deus? É o ambiente onde só a vontade de Deus é feita. E que a vontade de Deus seja feita aqui nesse ambiente, do jeito que é feita aí, no céu. Ora, isso muda tudo. Isso muda tudo e todos. Porque quando você chega em qualquer relacionamento, e você tem a premissa de que, seja o que vier a ser tratado ali, o que vier a acontecer ali, o que vier a ser dito ali, tem de ser de acordo com a vontade do Pai, isso muda tudo e isso muda todos. Muda tudo. Isso muda tudo. Tem uma ilustração que combina com esse tópico, porque um garotinho, um menino, um moleque, né, sei lá, 8 anos, 7 anos, 8 anos, terrível os meninos nessa idade. E aí o menino era aniversário da igreja, e o menino convidou um amiguinho para o dia do aniversário da igreja, e as senhoras da igreja fizeram um bolo maravilhoso, daqueles bolos que você olha e você fala, bom, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. É por aqui, eu já achei onde eu tenho que ficar. E aí, um menino chegou para o outro e falou assim para ele, eu tenho um negócio para te contar. E ele falou, o que é? E ele falou assim, eu sei onde é que guardam o bolo, aqui na igreja. E aí o outro falou assim, e aí? E aí ele falou assim, ó, a gente pode ir lá, né, e pegar um pedaço para cada um, pelo menos. Um pedaço para cada um. E aí o outro garoto, né, falou assim, não, mas aí o pessoal não quer, e o pastor disse que não pode, se descobrir, né, e tal. Se a minha mãe souber, ela me mata, né? Eu não posso. Aí o outro falou, não, mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu sei um caminho aqui que ninguém vai descobrir. E aí o cara falou, não, rapaz, mas se der errado, a gente vai apanhar. Não, mas eu já fiz outras vezes, não tem problema. Ele falou, mas como que é esse caminho? Aí ele falou, vem aqui. Aí ele foi, passou, entrando numa sala, que saiu em outra, ele passou por uma cortina, não sei o quê, e ele chegou lá na sala, que estava o bolo. E é verdade, ele tinha razão. Aí ele chegou lá na sala do bolo, e aí mostrou para o menino e falou assim, aí o bolo. E aí ele viu o bolo, aquele cheiro de bolo, aquela coisa e tal. E aí eles entraram na salinha que estava o bolo, e o menino falou, tá vendo? Só está nós dois aqui. Aí o outro falou, a gente e Deus, né? tá nós dois aqui e Deus, né? E aí o outro ficou assim, então, veja, essa informação muda tudo. Essa informação muda tudo. Todo relacionamento, se é feito a partir da vontade de Deus,
Isso muda tudo. É o menino dizendo, ó, não vai dar para pegar o bolo. Não vai dar para pegar o bolo. Aí você fala, mas só está a gente aqui. Então, está eu, você e Deus aqui, né? Então, como é que eu vou roubar um bolo? Como é que eu vou pôr a mão nesse bolo? Não dá. Não vai dar, porque é assim, somos nós e ele, então não dá, então não tem como. Então a ideia de que se você faz uma oração como essa, venha o teu reino, significa o Senhor está comigo. E é a sua vontade que vai ser feita. Seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade, muda tudo e muda todos. Seja feita a tua vontade, muda tudo e muda todos. Então, se a gente parasse aqui, pronto. Se a gente parasse aqui, pronto, alcançamos uma compreensão. A oração é um jeito de mudar o quem ora. A oração é um jeito de mudar a atitude de quem ora. É um jeito de mudar o ambiente de quem ora, a casa de quem está orando. Então é orar para que tudo que seja feito seja de acordo com o padrão da vontade de Deus. É óbvio que não dá para orar para que a vontade de Deus seja feita sem primeiro você fazer. Sem primeiro fazê-la, porque não tem sentido, né? Porque eu oro para que seja feito, quer dizer, isso é hipocrisia, isso é o ápice da hipocrisia. Então eu oro para que seja feita a vontade de Deus, eu sou o primeiro que não faz? Aí não dá, né? A oração não se sustenta. O Jesus vai olhar e vai falar, cara, você é uma piada, né? Então, não, você decorou isso que você falou, porque o que você falou é muito bonito. Isso que você falou é muito bonito, eu que ensinei. Mas você decorou a oração, né? Você é um cara, um papagaio que fica papagaiando as coisas, né? A língua estranha que você fala é copiada, a oração é copiada, é tudo. Não é você isso aí. Porque então não funciona. Para que o nome do Senhor seja santificado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui, do jeito que é aí. Do jeito que é aí. O pão nosso de cada dia, nós não oramos assim? Jesus nos ensinou a orar assim? O que significa pedir o pão de cada dia? Isso é a lição da dependência. Isso é a lição. Quem pede pão é pobre. Quem tem a necessidade de pedir pão é pobre. Quem pede pão todo dia é mendigo. Quem pede pão o tempo inteiro é mendigo. E o mendigo vive do quê? Da boa vontade das pessoas. O mendigo vive, a razão da existência do mendigo é a boa vontade das pessoas. Quando você é doutrinado a pedir pão, significa eu vivo pela boa vontade do Senhor. O Senhor é a razão da minha nutrição. O Senhor é a razão da minha existência. Então isso aqui é a grande lição da dependência. Mas quando você ora dizendo que o pão que é nosso, Deus pode confiar a você, aí você está misturando a lição da dependência com uma outra grande lição, que é a lição da responsabilidade de uns para com os outros. Quando você diz assim, o pão nosso de cada dia pode entregar para mim, porque se o Senhor entregar para mim é nosso, porque essa perspectiva do reino é a perspectiva da coletividade. Porque o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, a gente é irmão. A gente não é irmão? Se o Pai é nosso, a gente virou irmão na hora. Eu só posso falar nosso Pai para o meu irmão. Eu não posso falar, nosso Pai falou assim, e se você não é meu irmão, você olha assim e fala, tem outro sobrenome, bicho. Eu não conheço teu pai não, tua mãe não, eu sou de outro esquema. Quando a gente ora Pai Nosso, a gente vira irmão. Quando a gente ora o pão nosso, isso significa, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso significa pedir para nos manter dependentes dele e responsáveis uns pelos outros. É a lição da dependência aliada com a lição da responsabilidade, porque é isso que santifica o nome de Deus e que faz com que Deus seja reconhecido como único e inigualável. E isso é o que santifica o nome de Deus e faz com que Deus seja único e inigualável. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão que é nosso,
dai-nos hoje. Eu não sei quem lembra do Watchman Alguém já ouviu falar de Watchman Ali alguns, tal. Não confundir com o Witness Lee. Eles são da mesma fase, tal, da Igreja da China, né? Que o Witness Lee é o pessoal aqui de Sumaré, da Árvore da Vida. Não é desse pessoal que eu estou falando, não. Eu estou falando do Atmani, que escreveu aquela série de livros O Homem Espiritual, 3 volumes. Fabuloso, fabuloso. Quem está precisando de uma leitura, compra aí. O Homem Espiritual. Na minha época era de 3 volumes. O que eu tenho é de 3 volumes, mas acho que hoje em dia não sei se é ainda assim. O Atmani, ele contou a história de um irmão que tinha uma plantação de arroz. Eu não sei, você sabe que na China o negócio é arroz. E aí, arroz você planta, não sei quem conhece plantação de arroz, através de platô, faz um platô, aí o outro embaixo, porque tem que ser um campo alagado. O arroz precisa de muita água para funcionar, para nascer. E aí, esse irmão, ele era um irmão da igreja, não era obreiro, nada, era um crente da igreja, e ele estava na época de seca, ele fez um sistema de irrigação. Ele foi lá e gastou não sei quantos mil e fez um sistema de irrigação para ele, para irrigar a plantação dele. E aí, o tempo todo, ligava não sei quantas vezes por dia para irrigar a plantação e não perder a plantação. Os vizinhos ficaram com inveja, foram lá e quebraram a irrigação dele toda. Boicotaram a irrigação dele. Ele percebeu, ele foi lá e fez de novo. Foi lá e construiu novamente o sistema de irrigação, era gigante e tal. Foi lá, muito trabalho, uma semana mais de trabalho, aí ele foi lá e construiu. Foi lá e consertou. Porque ele não queria encrenca, não queria mexer com os vizinhos. Ele foi lá ele queria dar bom testemunho. Ele era crente na China. Imagina ser crente na China. Eu não sei se vocês sabem hoje, lá na China eles estão obrigando os pastores a pregar o comunismo. Obrigando os pastores a pregar o comunismo. Estava falando com o irmão que veio da China semana. Agora, acho que foi essa semana, acho que foi segunda-feira. E ele falou: eu cheguei lá, o maior pastor da igreja da cidade que ele foi, uma igreja 10 mil membros. Ele falou: eu nem fui na igreja, porque o pastor estava preso. Então, a China está assim. E aí, ele era crente na China. Ser crente na China nunca foi fácil. E aí ele falou: vou dar bom testemunho, não vou fazer nada. Foi lá e consertou o sistema de irrigação. Os vizinhos foram lá e quebraram de novo. Ele falou: bom, aí está difícil. Aí ele consertou pela 3ª vez. Aí eles foram lá e quebraram pela 3ª vez. E ele concluiu o óbvio. Ele falou: isso aqui não vai acabar. Isso aqui não vai parar, eu vou vender tudo que eu tenho, vou ficar comprando o sistema de irrigação, não vai funcionar. E aí, ele era crente, foi até os presbíteros da igreja e disse para eles: olha, eu preciso de oração. Eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso de uma palavra. Porque contou essa história que eu contei para vocês, contou para eles, e aí eu falei: eu preciso de um conselho. Contou a história e falou: qual é a palavra de Deus para mim? Eu preciso de uma palavra de Deus. E os presbíteros falaram para ele assim: bom, o senhor nos der aí uma semana, nós vamos orar e vamos jejuar e vamos perguntar para Deus qual é a direção de Deus, e o que Deus falar, a gente vai te chamar. E aí o irmão falou: tá bom. E aí o irmão foi embora e ficou sem o sistema de irrigação uma semana, esperando em Deus em oração, e jejum e tal. E aí, uma semana depois, os presbíteros chamaram e falaram: Deus respondeu a palavra, pode vir. Aí ele foi, e disse: Deus respondeu? Respondeu. E aí ele falou: o que é a direção? E aí os presbíteros disseram assim para ele: ó, construa um sistema para cada um dos seus vizinhos, primeiro. Depois que você construir um sistema de irrigação para cada um deles, são quantos? 5. Então você constrói os 5, você já perdeu 3, né? Então você constrói 5 e acabou o problema. Nunca mais você vai ter esse problema. E esse irmão não era um irmão parecido com os crentes aqui do Brasil, do mimimi, que prefere trocar de igreja quando a palavra é dura. Ele era crente. Ele falou: foi Deus que falou? Ele falou: foi. Ele falou: então eu vou vender algumas coisas aqui, o carro, algumas coisas, levantar um dinheiro, eu vou construir um sistema de irrigação para cada um. E Deus vai ser glorificado. E ele foi lá, não falou nada para ninguém, construiu um sistema de irrigação, deixou a mangueira na ponta só para ligar, e não falou nada para ninguém, construiu do primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto. E quando ele terminou, ele falou: agora é hora de construir o meu. Foi lá e construiu o dele, funcionou, deu certo, ninguém mais quebrou, ninguém disse nada, ninguém agradeceu, ninguém falou nada e passou. Um dia, os vizinhos, o negócio na China é tomar chá. E aí um dia os vizinhos, na hora do chá, quase com culto, aí os vizinhos, na hora do chá, foram na casa dele, num feriado.
bateram no portão e ele recebeu os vizinhos, falou, opa, tudo bom, tudo bom. Aí convidou os vizinhos para entrar, querem tomar chá comigo? Falou, queremos, nós queremos. E aí eles foram lá no ritual do chá lá dele, que é aquele negocinho e tal. E eles estavam incomodados. E aí, lá pelas tantas, os vizinhos disseram assim, escuta, você sabia que éramos nós o tempo todo, né? E ele disse, sabia, eu sabia. Eu já sabia desde o primeiro. Mas você sabia que a primeira vez foi a gente, a segunda vez foi a gente que nós quebramos, né? E a terceira foi a gente. E ele falou, eu sabia. E aí eles disseram, então por que é que você fez o que você fez? E ele disse, por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é meu Deus. E ele me ensinou a fazer assim. E aí os vizinhos disseram para ele, então conta para a gente mais sobre esse Jesus de Nazaré. Porque nós queremos saber mais a respeito de um Deus que é capaz de fazer isso na vida de um ser humano. É por isso que, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos orando a oração da dependência, porque quem pede pão é pobre. Quem pede pão é paupérrimo, quem pede pão é mendigo, quem pede pão é esmoler. Mas nós também estamos fazendo a oração da responsabilidade uns para com os outros. Porque o pão nosso de cada dia pode entregar para mim, porque se chegar em mim, é nosso. Se chegar em mim, é nosso. Aí tem a história do irmão que estava, hoje é o dia das histórias, né? Já vou encerrar. Que estava muito chateado com Deus, porque Deus não respondia a ele, tal, não sei o quê, responde o irmão, mas não respondia a ele. E aí ele pediu uma audiência com Deus. Falou, Deus, eu estou caindo fora, não está dando. Ele falou, por quê? Deus falou para ele, por quê? Não, porque faz 3 meses que eu estou pedindo a mesma oração, fazendo, o senhor está vendo a minha necessidade é dura, né? E Deus falou, está duro, está difícil para você. Ele disse, pois é, eu estou pedindo aí o básico necessário e tal, o senhor não me responde? E Deus falou, mas eu respondi no primeiro dia. Eu respondi no primeiro dia. Ele falou, então por que eu continuo desse jeito? Ele falou assim, porque eu mandei a encomenda pelo irmão fulano. O irmão fulano não te entregou, não? Aí ele falou, não. Falei, então ele achou que era para ele. Acho que ele achou que era para ele. Então, quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está orando a oração da dependência, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Para dar certo esse negócio é o Senhor. Porque é Ele que abre a porta. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Ele ensinou uma lição. A lição da dependência. Você tem barco, você tem profissão, você tem a vara, você tem as redes, você tem a isca, você tem a manha, você tem a licença da prefeitura para ser um pescador aqui no Mar da Galileia. Mas eu tenho os peixes. Eu é quem tem os peixes. E é quando eu falar e do jeito que eu falar. Então essa é a lição da dependência. E junto com a lição da dependência vem a lição da responsabilidade. A responsabilidade para quem está do seu lado. Ou por quem está do seu lado. Vamos ver se a gente termina esse assunto no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira. A gente para aqui na oração que revela a dependência e a oração que revela a responsabilidade. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Olha, eu tenho